Estamos de volta aqui falando de um assunto muito interessante, que é a doenças da próstata. Mas agora vamos falar com o Dr. Arthur Nicoletti, médico urologista, sobre o câncer de próstata. Porque ainda muitos homens morrem no mundo inteiro em consequência das complicações do câncer de próstata. Então, vamos entrar num assunto, Dr. Arthur, para saber como o homem deve fazer para, lógico, como falasse no início, prevenir não é possível, mas é possível curar, evitar que a pessoa morra precocemente. Como o homem deve se comportar diante desse mal que atemoriza a todos nós para evitar as complicações no futuro? Evitar não é possível. A prevenção, ela se baseia numa vida saudável, né? Então, dieta pobre em gordura, dieta com menor teor de proteína de origem animal, evitar a obesidade, evitar tabagismo. Então, uma vida saudável também muda a incidência e muda o comportamento da doença quando ela aparece. Então, em pessoas saudáveis, as neoplasias que surgem são de menor agressividade do que em pessoas que talvez não tenham uma vida tão saudável quanto deveria, como obesidade e alimentação desregrada. A partir dos 45 anos de idade, para quem tem histórico familiar, parentes de primeiro grau que tiveram câncer de próstata ou da raça negra, ou a partir dos 50 anos de idade para a população em geral, deve-se fazer então o rastreamento. Rastreamento nada mais é do que tentar achar uma doença antes que ela manifeste sintomas, porque os sintomas, como a gente já conversou, são indicativos de doença avançada, né? De doença localmente avançada. Não vai esperar para chegar os sintomas, sangramento. Então, hoje em dia, com o diagnóstico precoce, mais de 90% dos casos de câncer de próstata tem chance de cura. Se a gente voltar para a década de 80, 90, quando não era feito o rastreamento, e comparar os dados com os dados de mortalidade de hoje, reduziu quase 50% a mortalidade por câncer de próstata por causa do rastreamento. Então foi a era que surgiu o PSA, década de 80 e 90, associado ao exame de toque, que reduziu tudo isso, que mostrou que a próstata tem chance muito grande de cura. E é muito interessante a gente ver que hoje em dia a gente consegue individualizar cada tipo de câncer de próstata. Nem todo câncer de próstata é igual. Até 40% dos casos de câncer de próstata diagnosticados de maneira precoce, a gente não necessita um tratamento no momento do diagnóstico. Muitas vezes é um paciente de 50, 55 anos, saudável, sem nenhuma doença, que tem uma vida totalmente ativa, tem uma esposa que tem uma relação sexual ativa, né? Então a gente tem que tentar identificar o homem que necessita do tratamento naquele momento. Então, diagnosticando de maneira precoce, a gente consegue individualizar cada caso para saber o momento ideal de tratar. O diagnóstico não é igual ao tratamento naquele momento. A gente pode acompanhar, inclusive, esse paciente por algum tempo, mantendo toda essa qualidade de vida como deve ser. Vamos falar um pouquinho sobre o PSA, porque muitos homens acham que basta fazer o PSA que já está resolvido, mas não é bem assim, porque nós sabemos que o PSA muitas vezes pode ser normal e a pessoa pode ter câncer de próstata. E pode ter um PSA alto e não ter câncer de próstata. Exatamente. Como é que você explica essa situação? As doenças benignas da próstata, como a prostatite, também comumente elevam o PSA a 8, a 10 nanogramas por decilitro. Então, a gente tem que saber individualizar, diferenciar o paciente que pode estar tendo uma elevação do PSA por um provável câncer. Então, afastando as doenças benignas. Quanto maior a próstata, mais PSA ela produz, né? Mais tecido tem produzindo PSA. E a gente tem que também ter essa relação da chamada densidade do PSA, que é o PSA dividido pelo tamanho da próstata. Existe também uma fração do PSA chamada PSA livre. Então a gente também faz uma relação do PSA total com PSA livre. A gente observa a velocidade de crescimento do PSA. Então existem diversas maneiras da gente acender uma lanterna daquele PSA que talvez esteja se comportando de uma maneira que não deve, se comportando de uma maneira sugestiva de uma neoplasia. Porque nem todo PSA alto é igual câncer. Nem todo PSA alto é igual câncer. Prostatite leva o PSA, hiperplasia leva o PSA. É isso que eu quero esclarecer ao telespectador que está nos assistindo. Às vezes a pessoa fica apavorada, não quer dizer que esteja com câncer. Não.
A gente individualiza cada caso. E aí, a partir de uma suspeição, a gente vai partir para um exame diagnóstico. Que daí vai passar por vocês novamente, que são os radiologistas, fazendo o ultrassom transretal de próstata com aquela biópsia sextante ou com a biópsia direcionada para algum nódulo suspeito, né? Nós falamos muito em PSA. Nós, médicos, entendemos, mas o leigo não sabe. O que é o PSA? PSA é um antígeno prostático específico. É aquela enzima que liquefaz o sêmen, que mantém ele líquido para permitir uma melhor fertilidade. É produzida pela glândula prostática, né? Na próstata a gente tem segmento de glândula, que é quando vai produzir as enzimas funcionais, e tem uma parte muscular, que é muito mais proeminente no paciente mais jovem. Então a próstata tem músculo e tem glândula. Quanto maior a quantidade de glândula na próstata, maior a produção do PSA. Isso é o que acontece na hiperplasia também. Então o aumento do PSA não é 100% dos casos de câncer de próstata, não. Outra pergunta. Qual é o limite, por exemplo, do tratamento clínico ou cirúrgico para um paciente portador de câncer de próstata? A gente coloca esse paciente em protocolos, em guidelines, em sistemas de segmento que a gente vai predizer a sua resposta. Então, um paciente jovem, sem doença nenhuma, que recebe uma pontuação de PSA abaixo de 10, que faz uma biópsia de próstata que vem positiva, com uma lesão de baixo risco ou muito baixo risco, que tem uma ressonância de próstata normal, esse paciente pode ser acompanhado. Esse paciente pode fazer exame seriado a cada 3 meses, fazer exame de imagem a cada 6 meses e repetir a biópsia a cada ano. E baseado na resposta desse acompanhamento, a gente pode manter esse paciente acompanhando ou resgatar esse paciente para o tratamento sem nenhum tipo de consequência por ter retardado o tratamento. É claro que o paciente que a gente identifica no início, que é um paciente com uma doença de médio para alto risco, esse paciente desde o início ele deve ser tratado de uma maneira mais agressiva, uma maneira mais invasiva, quer seja com cirurgia ou com radioterapia, que são as duas grandes modalidades terapêuticas com chance de cura para o tratamento do câncer de próstata, com a mesma chance de cura, cirurgia ou radioterapia. Quais são as complicações do câncer de próstata? Quando a pessoa facilita, que deixa, ele tem um limite, né? Até um ponto ele pode ficar ali intracapsular, né? Depois... Tem que imaginar o câncer de próstata como algum bichinho no cercado, como um coelho. Ele está pulando dentro do cercado, um belo dia ele pode pular para fora. Então a gente tem que pegar no momento... que ele está no cercado. Prever o momento que ele vai ter a chance de pular para fora do cercado. Então o câncer de próstata, quando ele é avançado, ele é um dos cânceres que mais comumente dá metástase para osso, que dá metástase para pulmão, para fígado. Então ele é um câncer que, quando de alto risco, sem um acompanhamento, sem um tratamento adequado, ele pode metastatizar, que é mandar células de cancerígenas para outros locais do corpo. Quando ele fica metastático, as chances de cura já são quase próximas de zero. A gente tem chance de cura no câncer precoce, em mais de 90% dos casos, e também nos casos de câncer localmente avançado, que é quando ele acomete as estruturas na região do períneo, na região da pelve. Então, quando ele extrapola a cápsula prostática, que é quando ele tem acometimento de alguns linfonodos isolados na região da pelve. Então, ainda assim, a gente tem chance de cura no câncer de próstata localmente avançado. Um filho que teve pai com câncer de próstata, ou um outro parente mais próximo, o risco aumenta? Com certeza, a herança genética é muito importante. Então, o risco familiar, quando se tem parentes de primeiro grau, pode chegar de 4 até 10 vezes maior para aquele paciente que está buscando o teu auxílio naquele momento. Então, a gente tem que investigar a história familiar, principalmente para parentes de primeiro grau, pai, irmão e avô, avô segundo grau. O arsenal terapêutico hoje, atual, para o câncer de próstata, um tratamento clínico, o que está se usando mais assim? Clinicamente, não. Se é tratamento, a gente fala em cura, né? Então, não tem medicamento que vai tratar, que vai curar um câncer de próstata localizado. Então, aquele paciente que a gente identifica que tem que tratar, ou ele vai partir para uma cirurgia,
que pode ser feita de uma maneira convencional, que é o padrão ouro, ou robótica, que é o que a gente espera que daqui a algum tempo a gente consiga fazer isso na nossa região, ou então partir para uma radioterapia. Medicamento e acompanhamento é para aquele paciente que a gente identificou que talvez naquele momento não precisasse de um tratamento mais invasivo, que a gente pudesse acompanhar ele por um período de tempo para propor o tratamento no momento oportuno, né? É muito importante isso, né? Seja esclarecido, dependendo do tipo de tumor, né? Tudo isso, o tratamento é instituído de acordo, né? De acordo. Inclusive Então, o tratamento cirúrgico, né? tem casos que a gente seleciona para cirurgia, tem casos que seleciona para radioterapia e tem casos que seleciona para acompanhamento. Esse paciente tem que acompanhar, não pode se perder, porque a gente tem que prever o momento de tratar, antes que aconteça algum tipo de complicação, para ter a mesma chance de cura daquele diagnosticado naquele momento. Sangramento urinário. O que pode traduzir isso? Hoje em dia, a gente é orientado pela nossa sociedade a fazer uma avaliação completa de todo o sangramento urinário. O que é uma avaliação completa? Avaliar rins, ureteres e bexiga. Porque até 10% dos casos de um sangramento urinário pode se originar de um tumor, de uma neoplasia. Essa neoplasia pode se localizar no sistema coletor renal, nos ureteres ou mais comumente na bexiga. Então, hoje em dia, a gente é orientado a fazer uma avaliação completa desse paciente com uma tomografia computadorizada, de preferência com contraste para avaliação dos rins e dos ureteres, e uma avaliação com uma cistoscopia, que seria colocar uma câmera, uma avaliação endoscópica com uma câmera da bexiga, por causa dessa alta taxa de neoplasia. Então, até 10% das origens dos sangramentos urinários são devido à neoplasia urinária, a câncer. Muito bem. Nós estamos chegando no final do programa. Eu creio que foi excelente a explanação do Dr. Arthur Nicoletti, médico urologista, que atua na nossa cidade, aqui na Provida, atua na Socimed, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na Faculdade de Medicina da Unisul, muito bem preparado, com toda a sua equipe. Nós só podemos agradecer, doutor Arthur, e colocar à disposição a TV Tubá. Quando quiser aparecer no nosso programa, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Queria dizer que hoje em dia a gente não faz nada sozinho, né? O senhor falou muito bem. A gente depende sempre de uma equipe. Então uma cirurgia, um acompanhamento, uma dúvida, a gente tem que ter sempre pessoas de qualidade ao nosso redor para nos dar sustentação, para que a gente consiga conduzir tudo da melhor maneira possível. Então, sem equipe, a gente hoje em dia não faz nada. A gente depende de colegas de qualidade trabalhando junto para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho. Então, isso é fundamental. Muito bem, é isso mesmo. Hoje é necessário a equipe. Então, muito obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado. Vamos bater uma foto aqui para ela bem, para a gente bater uma foto aqui. Vamos bater uma foto enquanto ele não chega aí. Acho que foi, né? Ô, turminha.